Fala Dev, beleza? O meu nome é Rafa, estamos aqui no canal da Rocket City. O Rodrigo me mandou uma mensagem e falou: Rafa, faz um favor aqui para nós. Faz um videozinho falando quais que são as vantagens, qual que é a importância da linguagem Python e qual que é os pontos que você mais entende que são relevantes dessa linguagem. Cara, eu falei, olha só, eu vou ficar 5 horas falando, porque tem muita coisa sobre Python. Meu amigo, o que você vai falar de uma linguagem de programação que até mesmo quem não é dev está aprendendo ela? Então, assim, vou ficar falando aqui 5 horas? Não, nem posso. Mas eu já tenho, meu amigo, uns 10 anos de carreira utilizando Python e fazendo produtos em Python. Então, eu quero apresentar esse tipo de ponto de vista e principalmente o que eu mais tenho visto a respeito das importâncias e vantagens do Python, dessa cobra maravilhosa lá ele, que fica chocando todo mundo. Mas antes da gente continuar, já me dá uma força aqui, pessoal. Dá um like aqui no vídeo, se inscreve no canal da Rocket City para receber mais conteúdo de qualidade sobre várias tecnologias também e para algumas discussões interessantíssimas sobre tecnologia que tem aqui nesse canal. Vamos lá, antes da gente começar, deixa eu trazer aqui uma listinha de algumas empresas, né, que adotam Python nos seus produtos, que são bastante famosas e que eles utilizam isso no seu dia a dia. Agora é sério, eu tenho que pegar aqui porque eu andei anotando, falar todas as empresas que utilizam Python também é um deboche, né? Mas eu separei umas aqui que são bacaninhas e vamos lá. Então bora, olha só. Google, Facebook, Instagram, Spotify, Netflix, Dropbox, Reddit, esse eu fiquei até curioso, e o Quora. E por que é interessante a gente notar que o Python está dentro dessas empresas? Meu amigo, essas empresas, essas Big Techs, elas são formadoras de tendência nesse mercado de tecnologia. Então, outras empresas também ficam de olho em alguns serviços e principalmente como esses serviços são feitos. Acabam adotando algumas ferramentas que estão nessas Big Techs. Isso faz, por exemplo, com que Python tenha uma popularidade muito grande. E é exatamente isso que nós temos hoje. Nós temos vários tipos de comunidades, nós temos vários lugares, a demanda do programador em Python é grande e ela está também sendo fomentada nessas Big Techs. Essa é a importância de nós vermos por que essa tecnologia está presente lá. Mas agora vamos falar de características. O que eu, na minha experiência, vejo que é um grande diferencial, que é uma vantagem imensa o Python. Eu quero começar com o número 1, que é a versatilidade dessa linguagem. Meu amigo, Python está em várias áreas. Nesse nosso mundo de tecnologia, Python está em tantos lugares que nem se imagina. Eu acredito que é a linguagem que é mais utilizada em vários campos diferentes. Só para tu ter uma noção, a gente consegue ser programador back-end, consegue fazer engenharia de dados, análise de dados, inteligência artificial e machine learning, IoT, automações de serviços. Cara, Python tem muitos lugares, aplicação em games são feitos em Python. E isso é muito interessante, porque quando você vai lá numa série de TV e vê aquele cara de capuz, todo bonitão assim, programando e fazendo um hack na NASA ou em lugares assim, eu tenho quase certeza que esse cara está utilizando Python. E isso é bastante curioso, sabe? Porque o dev que acaba aprendendo Python e utilizando Python na sua carreira, muito provavelmente ele vai acabar colocando o pezinho em outras áreas também. Eu, como back-end, já trabalhei um pouco na parte de engenharia de dados, já trabalhei um pouco na parte de IoT, já trabalhei um pouco na parte de automação de sistemas. Isso traz um leque muito grande para o programador em Python. O cara que é programador em Python, ele consegue também conversar com o cara que está mexendo com engenharia de dados, consegue conversar também com o cara que está fazendo automação. Isso porque a linguagem é a mesma, a ferramenta é a mesma. E agora, o segundo ponto de que é uma vantagem muito forte que a gente tem em Python é justamente a sua sintaxe simples e bastante intuitiva. Eu acredito que Python é a linguagem que mais se parece com a escrita humana. Ela se parece muito com a escrita em inglês. Você consegue pegar um código em Python e consegue ler ele exatamente como se estivesse lendo um texto, né? A igualdade é muito grande.
Por causa disso, é uma linguagem que você consegue, com toda certeza, aprender de uma forma muito rápida. É muito simples você entender alguns comandos básicos em Python, fortalecer uma base e assim já começar a pegar outros tipos de projetos, entender um pouco de programação de uma forma mais avançada, ao invés de ficar quebrando a cabeça com comandos que às vezes podem parecer muito complexos em outras linguagens. E falando nisso, isso é exatamente uma das vantagens que a gente tem na nossa formação em Python na Rocket City. A gente começa fazendo ali uma base bem forte na linguagem Python propriamente e a gente já passa depois para entender algumas ferramentas dentro do Python e alguns projetos que são muito promissores. A gente vê um pouco sobre a arquitetura de projetos e vai entendendo até chegar em situações mais complexas. Isso é fácil justamente por causa da sintaxe simples que essa linguagem dá pra gente. E o terceiro ponto de vantagem que eu vejo na linguagem Python, que com certeza a gente tem que ficar de olho, é exatamente a ideia da produtividade. A gente utiliza Python visando com toda certeza uma grande produtividade. É uma linguagem que por si só ela é bastante simplificada. Você pega comandos, por exemplo, em Python e em outras linguagens, você vai ver que você vai gastar menos escrita, menos linhas de código para fazer um projeto em Python. Em outras linguagens você acaba tendo com toda certeza uma escrita muito maior para realizar algum tipo de ação. Quando você tem menos linhas escritas ali em código, a sua produção acaba aumentando. Você fazer, por exemplo, scripts em Python acaba se tornando com toda certeza uma tarefa um pouco mais simplificada. Isso garante uma maior produtividade. Eu já tenho que falar, isso é exatamente um dos pontos de maior interesse tanto em empresas pequenas e startups locais, quanto até mesmo em Big Techs. Isso é uma vantagem muito grande de se aprender Python. Muitas das vezes a gente tem que fazer um certo script para realizar uma certa ação no dia a dia. Às vezes fazer uma busca em bancos de dados utilizando Python, ou uma formatação de dados em XML, que são os arquivos de Excel. E muitas das vezes a gente acaba fazendo esse tipo de tarefa, esse tipo de automação em Python. Você gasta muito menos tempo do que utilizando outras linguagens. Então Python é uma linguagem que vem muito bem a calhar. Ela tem um grande ferramental que ajuda as nossas produções no nosso dia a dia. Agora, o último ponto, que com toda certeza é um imenso diferencial a respeito da linguagem Python, é a sua ampla comunidade. Coloca ampla nisso, porque tem muita gente, você tem uma vasta população que utiliza Python. E deixa eu te explicar o porquê que isso daí é muito bom. Às vezes tu quer ser o cara descolado. Eu mexo com uma linguagem que só eu entendo, que só eu conheço ali o profundo, né? Então, isso tudo aqui dessa linguagem eu domino, ninguém mais domina, eu sou o cara por causa disso. Meu irmão, tu tá maluco. Se você é uma pessoa que conhece uma linguagem extremamente nichada e que tem um pouco público, que tem pouca comunidade, se você tiver algum tipo de perrengue, muito difícil de você achar uma resolução por aí, muito difícil você achar uma outra pessoa que passou por um problema parecido e a resolução daquela pessoa pode ser a resolução do seu problema também. Vai ser muito difícil desse jeito de você aprender outros conceitos dentro dessa própria linguagem e também de aprender um pouco sobre novas ferramentas que podem estar sendo lançadas. Com Python isso é totalmente o contrário. Você tem muita gente que utiliza Python e por causa disso você vai ter uma maior facilidade de conseguir material a respeito, de entender muito, de conseguir tirar suas dúvidas quando você tiver com elas. É muito provável que outras pessoas já passaram pelo mesmo problema que você e elas vão conseguir te ajudar, te orientar de uma forma muito melhor. A gente vê isso bastante na nossa comunidade de alunos aqui da Rocket City. Isso é muito visível. Quando alguém tem alguma dificuldade em Python e apresenta algum tipo de dúvida, outros alunos que também conhecem daquela linguagem conseguem sanar aquela dúvida, conseguem atacar aquele problema. Às vezes, se um cara está passando por um certo problema, outros alunos também já passaram e conseguem trazer essa solução. Isso se dá por causa de uma comunidade muito grande que a linguagem Python traz pra gente. Então,
trocas de experiência, entendimento de projetos, entendimento até mesmo de ferramentas em Python acabam ficando bem mais simplificadas por causa dessa comunidade. E eu tenho que falar que a comunidade da Rocket City realmente está aqui para ajudar os alunos e fazer essa interação e troca entre eles. Bom, pessoal, eu podia ficar aqui o dia inteiro falando por que o Python é lindo, por que o Python é cheiroso. Eu mesmo trabalho com Python há muito tempo, igual eu já falei aqui. Mas eu deixo essa curiosidade aqui para vocês. Se você tem algum tipo de interesse, busca um pouco sobre a nossa formação em Python aqui na Rocket City. Ela traz um conteúdo muito extenso e muito completo, que traz projetos, traz conceitos e traz também discussões a respeito de sistemas e arquitetura de projeto, tudo em Python. Meu amigo, se você ficou até aqui, já deixa o like aqui no vídeo, se inscreve também para receber mais conteúdos da Rocket City. A gente vai estar aqui em outros vídeos, vamos conversar um pouco mais. Deixa aqui nos comentários também se você já utiliza Python, se você está estudando Python, quais suas impressões sobre Python. Será que um dia você vai estudar Python? Eu quero que você estude, porque isso dá um grande diferencial na tua carreira. Bom, eu vou ficando por aqui e até mais.